Oi, galera. A gente vai começar agora um novo conteúdo que se trata de calorimetria. É um dos conteúdos que eu mais gosto e o que eu acho mais legal nele é que ele é um conteúdo super que a gente consegue perceber ele acontecendo no cotidiano, assim, por mais que tenha algumas nomenclaturas mais difíceis e alguns casos onde a gente pode ter alguns alguns nomes complicados, alguns termos mais não tão usuais, mas a gente vai ter também outros casos que os termos vão ser super comuns, coisas tipo para quem faz dieta, que é super fácil de lembrar, que é a parte de caloria, que caloria é uma forma de medir energia. Então eu vou começar a apresentação aqui para vocês e para a gente discutir um pouco desse conteúdo e a gente vai ver daí em relação ao o que está acontecendo, onde está isso no livro, quais são as coisas que a gente vai ter mais importante. Importante salientar que no livro de vocês, esse conteúdo ele se distribui em dois capítulos. Eu acho absolutamente desnecessário tantos capítulos assim para falar sobre esses assuntos e a gente vai ver assim de uma forma bem mais enxuta aqui no livro, mas aqui eu trouxe para vocês. Então, claro, o título da aula seria Calor e Mudanças de Fase. O que seria mudança de fase? É tu mudar de estado físico, de sólido para líquido, líquido para gasoso, e calor é um tipo de energia que a gente logo mais vai discutir. Então, o livro de vocês traz esses assuntos distribuídos em dois capítulos, como eu comentei. Um dos dois capítulos a gente não vai ver todo, porque tem coisas ali como gráficos e coisa e tal, que dificilmente cai em vestibular. Eu acho que cai normalmente uma ou duas questões, que não é o tipo de coisa que vale a pena tu perder muito tempo, assim, para se preocupando sobre. Normalmente cai uma vez a cada 3 anos e cai mais comumente na prova de química do que na de física. Então, a parte de calorimetria, ela está distribuída na página 333 e 334. E esse aqui é o assunto que a gente vai pegar mais especificamente, e engraçado que o nome dele é calor específico, está na página 334. Trocas de calor, que é quando um corpo fornece energia para outro para aquecer, tipo botar alguma coisa no fogão, ou quando tu abraça uma pessoa, tipo, para quem, para namoradas, o gato passou agora. Normalmente quem tem namorada, elas são mais frias, sempre mais gelada e roubando o calor das pessoas. E então, toda vez que tu abraça ela, ela tá roubando o teu calor, tu tá trocando energia com ela, trocando calor. Mudança de estado físico, que é que nem eu comentei antes, é passar de sólido para líquido, líquido para gasoso. E a gente tem também calor latente, que seria a energia necessária para essas mudanças de estado físico. Claro, cada uma tem aqui os seus exemplos. E tem no livro de vocês uma coisa bem interessante que fala sobre os estados da matéria, que normalmente a gente acredita que são três, mas não são, são alguns a mais. E a gente tem uma leitura que é bem interessante sobre por que, que a temperatura dos desertos ela varia tanto. É bem interessante vocês lerem isso aí, que tem até uma questão na lista de exercícios para vocês responderem sobre. Hum, Dito isto, vamos seguir para a próxima, para as questões da semana, tá? Questões da semana, como sempre tem, quando a gente tem um conteúdo novo, vão ter algumas questões. Então, a gente tem as questões da semana que seriam uma gota de água a 90 graus caindo na nossa pele, queima. Um balde de água a 90 graus queima muito mais. Por que que ele vai queimar muito mais se a temperatura é a mesma? Então, vocês percebam sobre, tentem perceber por que que essa matéria é bem interessante, porque eu gosto dela. E a segunda é, você põe água para ferver numa panela. Que é alteração à intensidade da chama, que quer dizer a intensidade da chama? Tu diminuir e aumentar a chama do fogão. Causa na temperatura da água antes da fervura e durante a fervura, antes dela chegar aos 100 graus e quando ela chega aos 100 graus. O que que acontece? A partir disso, a gente começa sempre com um videozinho, e esse videozinho eu acho bem interessante, que é um cara na Rússia, que ele pega água a 100 graus e vai atirar pela janela que está a menos 41 graus Celsius. Então a gente tem um processo aqui, uma transformação física que é bem legal, que vocês provavelmente viram no primeiro trimestre de química,
do primeiro ano, e a gente chama assim uma transformação direta de vapor e água fervente para água sólida, por causa da diferença de temperatura. E por que que isso acontece? Por que que esse tipo de transformação acontece? Porque a perda de energia que a gente tem é muito, muito grande. Então, o que que acontece? Assim, ó, toda vez que a gente tem um material no estado líquido ou no estado gasoso, ele tem muito mais energia nele mesmo, uma energia própria dele, muito mais energia do que materiais no estado sólido. E outra coisa que é bem interessante, quanto maior for a temperatura de um objeto, mais energia térmica ele vai ter. Faz sentido, né? Mais temperatura, mais energia térmica. Outro caso aqui que eu acho que não sei se todo mundo já viu é o processo de congelamento da água, que eu acho muito massa, que leva um certo tempo, mas durante todo esse processo de congelamento da água, ela está sempre à mesma temperatura. Todos vocês sabem que a água congela a 0 graus Celsius. E tu colocar uma gota de água no freezer, ela vai congelar a 0 graus Celsius. Não quer dizer que o gelo não possa ser mais frio, o gelo com certeza pode ser mais frio do que zero. Mas até congelar toda a porção de água, tipo, se tu colocou um copo de água no freezer e ele está congelando, está virando gelo, até que todo o copo vire gelo, aquele processo, aquele copo ali, aquela água vai estar a 0 graus. Ela não vai diminuir disso nem aumentar. Até que tudo vire gelo, ela vai estar a zero. E outras coisas que vocês talvez não saibam é que, mas a gente já viu algo parecido, que é sobre o equilíbrio térmico, que quando a gente tem gelo dentro de um copo de refrigerante ou copo de água, e esse gelo ainda não se transformou em água, quer dizer que por equilíbrio térmico a gente vai ter o líquido à mesma temperatura do gelo. E o gelo normalmente quando ele está no processo de derretimento, ele está a 0 graus Celsius. Então a gente vai ter ali todo o líquido dentro do copo, assim, tipo um copo de refrigerante com gelo, todo o líquido vai estar a 0 graus, bem geladinho, bem frio no caso. Coisas que a gente vai ver também agora que é importantíssimo para essa parte de calorimetria, e por isso que ela chama calorimetria, que a gente vai tratar sobre o conceito de calor. O que que é calor? Calor é uma forma de energia. E a gente tem essa energia dependente da temperatura, e ela é considerada uma energia em movimento. O que que quer dizer isso? Para a gente ter calor, a gente precisa ter diferença de temperatura entre os corpos. Para a energia térmica fluir, andar do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Então, calor, gravem bem isso, é energia em movimento, energia térmica em movimento. Então, a gente tem aqui calor, energia em movimento. Gravem bem, porque é todo o princípio da calorimetria e da termodinâmica, que a gente é o próximo conteúdo que a gente vai ver depois de calorimetria. Termodinâmica, dinâmica quer dizer movimento, então termodinâmica seria temperatura em movimento. E calorimetria, medidas de calor. Então a gente tem que calor é energia térmica em movimento. A partir disso a gente consegue definir algumas coisas sobre os corpos que a gente tem no mundo, assim, no nosso cotidiano e até os nossos corpos mesmo. A primeira coisa delas que foi estudada seria a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Ela é como a quantidade de energia necessária para tu alterar 1 grau de temperatura de um corpo. Percebe bem que nesse caso a gente não está levando em conta o tamanho do corpo, a quantidade de massa desse corpo. Tipo, quantos quilogramas ele tem. A gente só está pensando em quanta energia eu preciso para mudar 1 grau de temperatura desse corpo. Capacidade térmica, normalmente, vocês podem encontrar isso em garrafas térmicas, que ela tem uma capacidade térmica bem alta, assim, que é... Por que que ela precisa ter essa capacidade térmica? Porque ela precisa, que nem está escrito aqui embaixo, corpos que possuem alta capacidade térmica são corpos que demoram mais para serem aquecidos e, consequentemente, para perder esse aquecimento, para perder essa energia. Tanto demora para aquecer, quanto demora para perder essa energia. Tanto aquecer quanto perder energia funcionam da mesma forma. Tipo, tu precisa, sei lá, 50 joules de energia, que é a forma como é medido o calor, joules,
para alterar 1 grau, ou tu precisa, para aumentar 1 grau, ou tu precisa 50 joules, perder 50 joules de energia para diminuir 1 grau. Se eu ganhar energia, eu aumento a temperatura. Se eu perder energia, eu diminuo a temperatura. Então, capacidade térmica, que é esse C maiúsculo aqui, ó, ele é medido em joule por Kelvin, no Sistema Internacional de Medidas, então é a forma como a gente encontraria em artigos científicos e tudo mais, mas no nosso cotidiano, que é o que a gente encontraria daí nos manuais de funcionamento de garrafas térmicas, porque eles existem, tá? A gente encontraria em calorias por Celsius, que são as coisas que são mais comuns ao nosso cotidiano. Caloria é uma unidade de energia também, por isso que quando a gente vai no nutricionista, ele te diz, tu vai comer tantas coisas e a tua alimentação diária vai te dar tantas 2.000, 2.500 calorias de energia, que é o que tu precisa para viver. Calorias por grau Celsius. Por que grau Celsius? Porque é a escala de temperatura comum, mais comum do mundo. Lembrem que eu falei na aula sobre escalas termométricas que a Fahrenheit é usada em 3 ou 4 lugares do mundo, e o resto do mundo praticamente todo usa grau Celsius. Então a gente tem aqui capacidade térmica. No livro de vocês e no texto que eu vou passar para vocês, vocês vão encontrar também como capacidade calorífica. Os dois estão corretos. Capacidade térmica, então, é medida em calorias por Celsius, certo? E a gente tem uma aplicação bem interessante dela aqui, que seria, acho que todo mundo já comeu torrada na vida, e quando tu faz uma torrada com tomate, é uma das piores coisas que tu pode fazer na tua existência, porque uma coisa que tu vai perceber quando tu for morder a torrada e o tomate tá dentro, esse tomate parece muito mais quente do que o resto da torrada, o que é uma mentira, porque se ele foi feito, a torrada foi feita dentro da torradeira e o tomate estava dentro da torrada, entre os pães, quer dizer que todos eles estão à mesma temperatura. A moral é que o tomate aqui, ele tem uma quantidade ele transmite uma quantidade de energia, ele perde energia com uma facilidade muito grande, por ele ter uma capacidade térmica bastante elevada. Então ele transmite essa energia com muita facilidade. Já o ferro aqui, ó, ele tem essa, dependendo da limalha, né? O cara fazendo aqui a limalha de ferro, ele tem, por causa da limalha ser uma massa pequena, e aí a gente está falando da interferência da massa, ele tem essa capacidade térmica do ferro. Ela é grande, mas como a massa é pequena, tu não sente queimar. Já o tomate, ele transfere essa quantidade de energia muito grande e em razão da capacidade térmica dele, que está ligado, então, capacidade térmica a quanto de energia ele vai perder ou ganhar para variar a temperatura dele. Então, no caso do tomate, ele perde energia muito rápido, e na limalha de ferro ela não perde tão rápido quanto o tomate, mesmo ainda tendo uma capacidade térmica alta. Não é tão alta quanto